Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Leitura Espírita. Eu sou a Jéssica. No vídeo de hoje nós vamos falar deste livro maravilhoso que é Francisco de Assis, do médium João Nunes Maia, do Espírito Miramês, da editora Fonte Viva. Antes de começar, realmente, eu já peço desculpa pelo barulho, mas parece que tá tendo uma construção aqui, mas eu só consigo gravar vídeo esse horário. Gente, não é fácil fazer uma resenha deste livro, então eu nem vou falar que esse vídeo é um vídeo de resenha, tá? Porque assim, esse livro é tão profundo, tão significativo, que só lendo para você saber. Então esse vídeo não é de resenha, é um vídeo onde eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre esse livro maravilhoso. Então antes da gente começar, aproveita e já curte o vídeo, porque assim você me ajuda muito. Se inscreve aqui no canal se você não é inscrito e me segue lá no Instagram, que é @leitura.espírita. Bom, como o próprio título diz, o livro vai falar de Francisco de Assis. E o primeiro capítulo deste livro é sobre o apóstolo João, porque Francisco de Assis foi uma das encarnações de João Evangelista, um dos discípulos de Jesus, que presenciou muitas curas de Jesus, suas pregações, que o acompanhou em momentos difíceis, que esteve com Jesus no momento da crucificação e que recebeu como sua nova mãe Maria de Nazaré. Então o Miramês vai contar um pouco sobre a vida de João Evangelista, e conhecendo um pouco da vida de João Evangelista, a gente já consegue entender alguns comportamentos, algumas formas de ser de Francisco de Assis. Como, por exemplo, de onde veio o amor que Francisco sentia por tudo que tinha na terra, pelos animais, pelas plantas, pelas pedras, que veio desde a encarnação onde ele foi João Evangelista, porque João foi preso e foi exilado numa ilha que não tinha nada. Era uma ilha pequena, o solo era estranho porque foi formado de secreções vulcânicas, não tinha vida vegetal ou vida animal, tinha escassez de tudo. Mas João vivia nessa ilha como se estivesse vivendo no paraíso. E olha o que Miramês diz sobre isso aqui na página 19, se você tiver o livro e quiser acompanhar junto comigo. Ele diz o seguinte: João no exílio aprendera uma ciência mais profunda que somente daqui a algum tempo os portadores de conhecimento espiritual compreenderão. A interpretação da linguagem dos outros reinos. As próprias pedras, descobrira ele, têm vida e respondem ao carinho e ao amor quando estes se intercalam em sua faixa por hábeis pensamentos e sentimentos cuja tônica dominante é o amor. As árvores sentiam com João alegria e tristeza, dependendo do estado em que o apóstolo se encontrasse, e com elas ele fazia experiência no ambiente solitário que a vida lhe emprestava para viver. Falava para os peixes sobre a vida do Cristo, com mais entusiasmo do que quando discursava para os homens, e eles o ouviam como se tivessem entendimento. Dialogava com o vento e pedia com humildade que levasse sua fala e a de todos os mensageiros do Cristo para os lugares que dela carecessem, para os enfermos e para os aflitos. O vento tinha a felicidade de penetrar lugares em que o homem jamais pensava ser ouvido. Olha que coisa linda, né? Daqui a gente já entende como Francisco de Assis via vida em tudo e amava absolutamente tudo. Ele aprendeu lá na encarnação, quando ele foi João Evangelista e ficou exilado nessa ilha sem nada. A partir do capítulo 2, o livro traz muita informação. Então a leitura cai o ritmo um pouquinho nesse capítulo, mas é só nesse início porque depois ela volta a fluir muito bem. Nesse capítulo, o Miramês vai trazer algumas informações bem interessantes sobre as cruzadas e sobre a Inquisição. Ele diz que elas foram iniciadas por espíritos que moravam no umbral, numa região chamada A Cruzada, e que as cruzadas ganharam esse nome devido a essa região, porque a planta dessa região tinha um formato de cruz e em cada ponto da cruz havia um reino. E nesses reinos tinham espíritos de grande inteligência, haviam magos, desenhistas, artistas, porém não eram espíritos bons. E foram esses espíritos encarnados que deram início às cruzadas e à Inquisição. Já no capítulo 5, chamado 201, está acontecendo uma reunião no plano espiritual e João Evangelista, já desencarnado, está falando com seus companheiros que eles irão voltar, eles irão encarnar na Terra com uma missão, a de abrandar as cruzadas, dar exemplos dos ensinos de Jesus, aliviar o fardo dos sofredores. Seriam 201 espíritos bem evoluídos, entre eles nosso querido Miramês, que nessa época tem o nome de Shaolin. Eles desceriam à Terra,
no meio da confusão da Idade Média. E aqui no canal já tem um vídeo sobre os 201 explicando de forma melhor, vou deixar o link aqui embaixo para você assistir e saber mais sobre a missão deles. Mas vou dar um gostinho aqui para vocês. Sobre a tarefa desses 201, incluindo Francisco de Assis, Miramês, é a seguinte: vamos levar um recado do Cristo ao povo escolhido, no resguardo do Evangelho, para que não se exponham muito à dureza dos corações, e não se prendam em demasia à força do ouro, nem deem muita atenção à prepotência, pois o mando, em muitos casos, coleciona infortúnios. Para dar ao mundo esse pequeno recado do céu, não basta assumir uma tribuna. É certo que teremos de falar. No entanto, antes do anúncio, teremos de viver o que pregamos. Olha isso, gente! A missão exige essa renúncia que abrange totalmente a vida nos campos da terra. Renunciar à família, renunciar ao ouro, renunciar ao mando, renunciar ao luxo, renunciar aos banquetes e ainda mais, combater insistentemente dentro de nós a vaidade, a mentira, o egoísmo, o orgulho. Torna-se necessário dispensar os convites fáceis, não perder um segundo que seja na inércia e não deixar que as mãos descansem enquanto a mente estiver ativa. Olha, gente, a missão deles não seria nada fácil. E imagina só você, um espírito evoluído, já desencarnado, recebe um chamado para voltar à Terra. Com essa missão, você voltaria? Uma das coisas que eu achei muito interessante, que eu li nesse trechinho para vocês, é que João Evangelista fala para as pessoas que estão ali, que são espíritos evoluídos, que encarnado na Terra, eles teriam que orar e vigiar. Porque às vezes a gente acha que espírito evoluído não tem mais que vigiar nada, eles já são evoluídos. Mas não é bem assim, pelo que a gente vê aqui. E aí você imagina, se um espírito evoluído que encarna na Terra tem que orar e vigiar, imagina, gente. Então, após esse encontro no plano espiritual, João Evangelista, assim como os outros espíritos, descem à Terra e vão conhecer os seus futuros pais. E nós vamos juntos conhecer os pais de Francisco de Assis. O pai de Francisco de Assis seria Pedro Bernardone, um dos comerciantes de Assis, muito ligado às coisas materiais, que só pensava em como obter mais lucros, como ter mais dinheiro. Ele nem imaginava, sequer sonhava, que teria um filho totalmente diferente dele. Já a futura mãe de Francisco de Assis era Dona Pica, uma mulher diferente que gostava de ler o Evangelho, conhecer a Deus. Aqui no livro a gente também tem a informação do porquê Francisco de Assis escolheu esses pais. Diz o seguinte: o espírito João Evangelista escolhera aquele lar para renascer, não por causa do luxo, mas por estar ali um conjunto de almas que lhe tinham sido caras em épocas recuadas da história. A sua presença no seio da família evidenciaria a sua gratidão para com aqueles companheiros de recuados elos. Em algum lar deveria ocorrer o evento e o lugar seria aquele, em nome do Mestre dos Mestres. E quando João Evangelista foi se preparando, então, para reencarnar, a sua futura mãe, Dona Pica, começou a sentir coisas. Ela via e escutava coisas no mundo espiritual. Aqui na página 102, fala o seguinte: Dona Pica tem um sonho com o seu futuro filho e ela está contando para a sua serva, que se chamava Jarla, o seguinte: olha, Jarla, terei um filho, já sonhei com ele, é um anjo, queira Deus que esse sonho seja verdadeiro. E aí a velha grega, que é Jarla, disse o seguinte: que bom, redarguiu a velha, teremos um santo em casa. Também acho, senhora, porque de certo tempo para cá até o senhor Pedro está mais amável, não só para minha filha, como para todos nós. Neste fim de ano, todos ganhamos presentes. Então, a mãe de Francisco começou a sentir coisas diferentes. E como vocês podem ver, todo o ambiente da casa estava diferente também. Então, no dia 26 de setembro de 1182, nasce Francisco de Assis. Sua mãe e a sua serva grega já tinham entendido que Francisco veio ao mundo com uma missão importante. Era um enviado do Senhor. E elas estavam prontas para servi-lo. Nos seus primeiros anos de vida, Francisco obedecia mais aos comandos mentais de sua mãe. E Miramês comenta uma coisa interessante. Ele diz assim, que Francisco herdou algumas reações condicionadas que havia nas profundezas da consciência de seu pai.
Porém, no campo do espírito, ele era ele mesmo. E como tinha uma mente muito poderosa, ele conseguia reagir contra essas reações. Miramês diz que, de certa forma, essa hereditariedade negativa serviu para despertar a força positiva que existia em sua alma e logo se colocou contra os impulsos físicos, assim como fez Buda. E era notável que nesse tempo que Francisco ficou com a sua mãe, até os 7 anos de idade, ele era mais sereno, mais pacífico, mas a partir dos 7 até os 14, o pai passou a intervir mais na educação de Francisco. E seu pai estava super feliz com Francisco acompanhando, porque ele tinha certeza que Francisco tinha herdado dele as proezas do comércio. E nessa época Francisco estava realmente muito envolvido com o trabalho de seu pai, nas ideias do seu pai, né? Então ele ambicionava sim uma grandeza, falava para o seu pai as ideias que ele tinha do comércio, o que eles poderiam fazer. E o pai ficava ali admirado com a inteligência do seu filho. E Francisco cresceu então nesse ambiente de muita tranquilidade, com os carinhos de sua mãe e da serva Jarla, do cuidado do seu pai e de todos os serviçais. Todos em Assis gostavam muito de Francisco, pelo seu grande coração. Porém, depois dessa fase, como ele era um espírito evoluído, ninguém mais podia segurá-lo. Ele se tornou ele mesmo, quebrando as amarras e as barreiras impostas pelo pai e pela sociedade, começando a viver a verdade que ele conhecia e trazia dentro dele. Nesse começo se deu assim: ele começou a observar como o pai tratava os empregados, como era a vida dos empregados do seu pai. Ele começou a questionar de onde vinha a fortuna do seu pai. Começou a ver quanto sofrimento existia no mundo e sentiu a necessidade de fazer algo para diminuir esse sofrimento. E sobre essa mudança de Francisco, Miramês diz o seguinte: Francisco era alma sensível e generosa. Era a harpa afinada que o mundo espiritual poderia dedilhar quando lhe aprouvesse. E foi isso que ocorreu. A luta começou para ele dentro da própria casa. E quem fê-lo lançar mão da espada foi seu próprio pai. Pedro Bernardone acendeu no coração do seu filho a chama de amor pelos outros, de igualdade, de humildade, de que todos deveriam participar da alegria universal. Muitas vezes se surpreendia apreensivo. No entanto, sentia um cântico por dentro e sua consciência abria-se em clareira extraordinária. Uma força interior lhe ordenava, na urgência da missão, para prosseguir. E foi nesse transe que teve interesse em conversar com Deus pelas vias da oração. Francisco, então, começou esse processo olhando para sua própria casa, para sua própria vida. Ele olhava o luxo que ele tinha em casa, no seu quarto, e começou a se sentir desajustado naquele ambiente. Então, nesse momento, Francisco faz uma prece muito sentida e sincera, pedindo auxílio para Deus, para entender as coisas que estava sentindo e também para entender qual seria sua missão no mundo. E naquele momento, quando ele está fazendo essa sentida prece, olha o que aconteceu. Francisco estava inundado de luz. No momento, deu-se suave estalo no centro da sua vida. Seu córtex cerebral tornou-se um sol, irradiando uma luz encantadora. Os terminais nervosos que se encaixam no crânio se avolumaram, carreando para todos os centros de força uma energia divina, suspendendo o espírito às alturas inacessíveis, colocando-o a respirar com divina força da vida. Seu peito parecia uma constelação, onde as estrelas brincavam de esconder e ressurgir. Cores variadas cruzavam seu ser em êxtase. O coração do rapaz absorvia as claridades sem que a escrita pudesse explicar, sem que o verbo encontrasse recursos para reproduzir. Uma auréola em que o azul celeste predominava tomou o centro das suas emoções e no meio do coração abriu-se uma estrela de luz. Quem visse seu corpo naquela hora mal o distinguiria pela profusão de luzes que o cercavam, provindas de fora e nascidas de dentro. Era o encontro do mestre com o discípulo. Sim, gente, Jesus apareceu e conversou com Francisco de Assis. E a partir daqui, nós vamos acompanhando esse Francisco que agora entendeu o seu caminho e que começava a olhar para dentro do cenário em que ele estava inserido, pensando em como ele poderia começar a sua missão. E aqui no livro a gente vai acompanhar como sua mãe,
como Jarla, como seu pai, reagiu a essa mudança do filho, que não foi uma reação nada boa. Francisco, sem saber por onde começar e querendo ajudar a sua nação de alguma forma, ele pensa que se ele se alistasse para ajudar a sua terra natal na guerra contra a Perúcia, ele estaria fazendo um bem. E aí eu vou ler para vocês o pensamento dele na página 191. Francisco se deitara pensando no seu destino. Desde menino tinha admiração pelas histórias que ouvira sobre o grande Caio César e sobre Carlos Magno. Deixava desfilar em sua mente essas personagens guerreiras, mas ao mesmo tempo humanas. Pensava, já que não podia ser útil no próprio lar e ajudar seu pai, poderia ajudar sua terra natal que entrara em guerra com a Perúcia. Um homem pode ser útil também na guerra, defendendo a região a qual pertence. Quem sabe poderia ser mais tarde um grande general. Mas pegar na espada para matar? Isso era contrário ao seu modo de sentir as coisas. Contudo, não tinha outra saída. Não poderia ficar parado, maltratado por seu pai, que não compreendera seus ideais. Poderia, com a sua ida à frente de batalha, ganhar nome e, pela fama, defender os sofredores, aliviar os cativos e até matar a fome dos necessitados. Estava resolvido. Iria alistar-se na cavalaria. Iria como nobre para defender a nobreza de caráter do povo de Assis. Sua mãe e Jarla compreenderiam sua atitude. Vocês imaginam, gente, um Francisco de Assis assim, indo para a guerra? Totalmente diferente, né? Bom, e é claro que Pedro Bernardone gostou dessa notícia, né? Porque, afinal de contas, ficou pensando que seu filho iria se tornar um grande guerreiro. E aqui, então, quando Francisco vai, então, né, se alistar na Guerra da Perúcia, ele encontra Shaolin. Shaolin e Francisco começam uma grande amizade. Shaolin, para quem não sabe, né, como eu já falei no início do vídeo, foi miramês. Eles estavam treinando para ir à guerra, né, quando se conheceram, e Shaolin, ele tinha uma memória fantástica. Se você falasse com Shaolin uma coisa uma vez, ou ele lesse alguma coisa uma vez, estava decorado por toda a vida dele. Ele conseguiria repetir aquilo perfeitamente. Então, Francisco de Assis e Shaolin logo sentiram uma grande afinidade e raramente eles ficaram separados um do outro depois disso. Então, na guerra, Francisco e Shaolin acabam indo preso e na prisão eles refletiam e conversavam muito e com isso compreenderam que libertar Assis do jugo romano não era a tarefa mais importante. Francisco acaba saindo da prisão antes de Shaolin, então eles ficaram separados nesse tempo e Francisco voltou para sua família, né? Sua família ficou feliz quando ele voltou, menos, é claro, o pai de Francisco, porque para o pai de Francisco ele voltava como um derrotado, né? Afinal de contas ele foi preso. Mas vocês acham que acabou por aí Francisco na guerra? Não. Como ele não sabia exatamente ainda como ajudar as pessoas, ele achou que se alistando nas cruzadas, ele defenderia uma causa nobre e assim o fez. Lá ele encontrou Shaolin novamente, que também havia se alistado. Mas Francisco se encontrava inquieto, preocupado com o que deveria fazer. Em seu coração, ele sentia que seu caminho era outro, e não o caminho das guerras. E ele começou a analisar o sentido das guerras, a posição que ele se encontrava numa casa luxuosa, e acabou dormindo. Dormindo, ele escutou uma voz que sempre estava com ele, e essa voz disse o seguinte: Francisco, constrói minha igreja. E aí, novamente, nós temos uma mensagem de Jesus para Francisco no capítulo 15 desse livro. O capítulo 15 se chama Cristo Fala. É uma mensagem bem bonita, onde Cristo fala para ele sobre a sua missão, o aconselha sobre a sua família. E após essa comunicação, Francisco, então, repensando em toda a sua vida, né, se sentiu abatido, frágil de corpo, mas por dentro ele sentia o rugir do leão. Ele sentia uma força descomunal que começava a crescer dentro do seu coração. Cristo voltava pelas vias da sua consciência. E é nesse momento que ele comunica a Jarla, a sua mãe, a sua decisão, então, do seu engano de se alistar às guerras, que ele foi, na verdade, chamado para um outro tipo de guerra, que era a guerra de Deus, que era a luta contra ele mesmo. Francisco diz o seguinte, na página 203. Fui chamado para uma guerra, porém diferente da dos homens, para a guerra de Deus, onde o que ele verdadeiramente quer é a luta permanente comigo mesmo, em que eu possa induzir os outros a fazerem o mesmo.
Trata-se de guerra para introduzir a paz na consciência. Sei que serei perseguido, maltratado, difamado e desprezado. Não importa os homens, quero ficar com Deus. Quero seguir os caminhos de Jesus Cristo e ser abençoado por Maria Santíssima. Quero, minhas irmãs, ter paz na consciência por cumprir o meu dever de homem reto, de homem justo, que faz do amor a sua melhor arma de combate. Olha, que lindo isso, não é? Serve pra gente, tá, gente? Serve pra todos nós isso daqui. Porque, afinal de contas, é a missão de todos nós lutar contra a gente mesmo, seguir a vontade de Jesus, não é? Mas é claro, gente, vocês já devem estar pensando aí, e o pai de Francisco? É claro que o pai de Francisco não ficou nada feliz quando ele ficou sabendo da decisão do filho de abandonar tudo que ele tinha. Ele ficou muito nervoso, e aí tem um diálogo com o pai de Francisco, né? E a decisão do pai, e ele acaba prendendo Francisco num lugar, mas vou deixar vocês lerem isso no livro, tá, gente? A partir de então, nós vamos acompanhar Francisco de Assis começando a cumprir a sua missão. Então nós vamos ver esse início, né, o que foi acontecendo, as coisas que ele passou, e vendo a vida dele, nós vamos vendo também como um verdadeiro cristão age na sua vida, não é? Vamos aprender seus belíssimos ensinamentos, seus exemplos. Então esse livro, ele traz muitas mensagens belíssimas e importantes, nos lembra do verdadeiro sentido de estarmos aqui, né, do que realmente, verdadeiramente importa. Nos inspira para sermos a nossa melhor versão. É um livro que vale muito a pena ser lido, relido, estudado. É um livro maravilhoso que eu indico muito. Me conta aqui se você já leu, o que você achou. Vamos conversando sobre esse livro lindo. O vídeo de hoje, então, vai ficando por aqui. Muito obrigada por assistir. Eu te espero, então, no próximo vídeo do canal. Um abraço, até mais!